Vamos à correção de mais um de nossos simulados, o simulado número 3 de transporte escolar, não é? Então vamos lá. Cortesia é uma regra de que? Letra C de casa, que é a resposta certa. Cortesia é uma regra, letra C de casa, necessária aos motoristas no trânsito. Então, você ceder a sua vez, então é uma maneira de você, agir com cortesia. Então a pergunta número 1 é a letra C de casa. Pergunta de número 2. Condição adversa. Adversa, ou seja, que atrapalha, né? A condição adversa é o que? Letra B de bola, que é a resposta certa. É uma condição desfavorável para a segurança, ou seja, atrapalha o motorista, a condição adversa. Então, chuva é uma condição adversa no trânsito, neblina é uma condição adversa, buraco na pista é uma condição adversa, a pessoa quando está bêbada, quando ela está doente, veículo em mau estado, tudo isso é condição adversa. Pergunta de número 3. Numa via, o ciclista deve trafegar como? Letra C de casa, que é a resposta certa. No lado direito da via, próximo ao meio-fio, no sentido do trânsito de veículos. Ou seja, a bicicleta é um veículo, então ela anda na mesma mão dos veículos, E no lado direito, tá ok? Então tá vendo aí, a imagem dá para ilustrar bem o que nós quisermos dizer, Pergunta número 4. Numa derrapagem de traseira, o condutor deve fazer o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Tirar o pé do acelerador, não acionar o freio e girar o volante no sentido da derrapagem. Tá ok? Então, se derrapou de traseira, derrapou para a esquerda, vira o volante para a esquerda, porque aí acerta o curso de novo do veículo, tá ok? Número 4, letra C de casa, que é a resposta certa. Pergunta de número 5. O que é força centrífuga? Letra B de bola, que é a resposta certa. É aquela que tende a jogar o veículo para fora da curva. Tá vendo aí, A imagem tá até mostrando, força centrífuga. Só um exemplo para você entender bem. Quem já viu uma máquina de lavar, sabe que a máquina de lavar, ela torce a roupa, igual se fala, Ou seja, ela centrifuga, na verdade, Ou seja, ela gira tão rápido que as roupas ela grudam nas paredes daquele barril que tem ali dentro ali, que tem até uns buraquinhos, então que a água é até jogada para fora ali, Então isso aí que é centrifugar, ou seja, força centrífuga é que joga para fora de uma curva, entendeu? Então letra B de bola, que é a resposta certa da número 5. Pergunta de número 6. Os principais motivos que levam um condutor de veículo automotor a colidir com o veículo da frente são: letra C de casa, que é a resposta certa, Excesso de velocidade, má visibilidade e não observar a distância de segmento, ou seja, não observar a distância do veículo da frente, Pergunta de número 7. Você está dirigindo e verifica que há ciclistas no trânsito. Qual o procedimento mais adequado ao ultrapassá-lo? Letra C de casa, que é a resposta certa. Reduzir a velocidade de forma compatível com o trânsito e guardar distância lateral de no mínimo 1,50 m. Tá ok? Então, a velocidade lateral que você tem que passar longe de uma bicicleta, de um ciclista, não pode ser menor do que 1,5 m, tá ok? Pergunta, aí tá vendo, tem imagem para poder até ilustrar aí, Pergunta de número 8. Onde não houver faixa ou passagem ou cruzamento da via pelo pedestre, deve ser feito de que forma? Letra C de casa, que é a resposta certa. Em sentido perpendicular ao do seu eixo. Ou seja, não pode atravessar a pista atravessando meio de lado. Tem que atravessar no sentido retinho, atravessando, entendeu? De um lado para o outro de uma vez só, tá ok? Então, pergunta de número 9. Para obter a categoria E, o condutor deve estar habilitado como? Letra B de bola, que é a resposta certa. Há pelo menos, no mínimo, 1 ano na categoria C. Ou, se tiver outra opção, ou pelo menos 1 ano na categoria D de dado.
Pergunta de número 10. É o órgão máximo executivo de trânsito da União. Aí tá a letra B de bola, CONTRAN, mas a resposta certa é a letra C, DENATRAN, tá ok? Número 10, a resposta certa é letra C de casa. Pergunta de número 11. Nome da placa ao lado, não é? Então, letra A, que é a resposta certa aí, ó. Tem até a placa para você ver, ó. Sentido de circulação da rotatória, tá ok? Pergunta de número 12. As marcas separadoras de faixa de trânsito em linha seccionada na cor amarela indica para o motorista o que? Letra A, que é a resposta certa. Permitido ultrapassar e duplo sentido de circulação. Então, se a linha é amarela, então é porque é uma pista de mão em contramão. Se ela está tracejada, falhada, picotada, é porque pode se fazer ultrapassagem para o lado que ela está tracejada, tá ok? Pergunta de número 13. Uma vez autuado, o órgão de trânsito enviará a notificação em até quantos dias, segundo o Código de Trânsito Brasileiro? Letra C de casa, que é a resposta certa, em até 30 dias, tá ok? Pergunta de número 14. Nome da placa ao lado. Então a placa é essa daí, ó. Letra C de casa, que é a resposta certa. Estacionamento regulamentado, tá ok? Pergunta de número 15. Qual a velocidade mínima permitida para uma motocicleta em uma estrada? Estrada, quando fala estrada, quer dizer que é estrada de terra, tá ok, pessoal? Que é de chão. Não sinalizada, a velocidade tem que ser de qual? Né? A letra A, que é a resposta certa aí, né? 30 km por hora no máximo, tá ok? Pergunta de número 16. O condutor que dirigir sem possuir a CNH ou a permissão para dirigir, né? Qual é a infração aí, ó? Letra B de bola. Infração gravíssima, penalidade de multa 3 vezes, ou seja, 3 vezes o valor da multa, tá ok, pessoal? É só o valor da multa, não é a pontuação. E retenção do veículo, não é? Pergunta de número 17. Gestos, expressões e imagens referem-se a que tipo de comunicação? Letra B de bola, que é a resposta certa. Comunicação não verbal, tá ok? Pergunta de número 18. Incluem as necessidades de associação, de participação, de aceitação por parte dos companheiros. Sua não satisfação pode levar à falta de adaptação social e à autoexclusão. Então isso está falando sobre o que? Letra A, que é a resposta certa. As necessidades sociais. Tá ok, pessoal? Pergunta de número 19. No que diz respeito a relacionamento interpessoal, podemos afirmar que, letra B de bola, que é a resposta certa, a relação torna-se cheia de barreiras, ou seja, cheia de problemas, né, distorções e fofocas, prejudicando o relacionamento, tá ok? Pergunta de número 20. Atitude que pode ser boa ou ruim, sendo peculiar de cada indivíduo. Então a letra B, que é a resposta certa aí. Nós estamos falando do caráter, né? O caráter, ele pode ser bom ou ele pode ser ruim, não é? Carisma é sempre bom e humildade é sempre bom, tá ok, pessoal? O que pode ser bom ou ruim é só o caráter, tá ok? Pergunta de número 21. Perceber as pessoas baseando-se em pré-julgamento e valores e não como elas realmente são é o significado de letra C de casa, que é a resposta certa, tá ok, pessoal? Estereótipo, tá ok? Então, basicamente, o que é estereótipo, né? Estereótipo é um preconceito, tá ok? É como se fosse um preconceito, estereótipo.
Pergunta de número 22. Os conflitos surgem em todo lugar e com qualquer pessoa, mas o que pode causar esses conflitos é o que? Letra C de casa, que é a resposta certa nesse caso aqui, agindo conforme as pressões, tá ok? Pergunta de número 23. Fatores que determinam a personalidade. Então, o que determina a personalidade de uma pessoa? Letra C de casa, né? Herança biológica, ambiente e a idade. Pergunta de número 24. O que é estado de choque hipovolêmico? Então, vamos lá, ó. Letra A, que é a resposta certa aqui, ó. É uma condição na qual existe uma desproporção entre a quantidade de sangue em circulação e capacidade do sistema circulatório, tá ok, pessoal? Aí até botei uma notinha embaixo aqui para você saber o que é esse choque hipovolêmico aí, né? Melhor, o choque hipovolêmico é uma situação de emergência decorrente da perda de grande quantidade de líquido e sangue. Essa situação faz com que o coração deixe de bombear sangue para o corpo, levando a problemas em vários órgãos e colocando a vida do paciente em risco, tá ok? Então vamos lá, ó. Pergunta de número 24 é a letra A, que é a resposta certa, tá ok? Então pergunta de número 25. Quando suspeitarmos que a vítima teve uma lesão de coluna, a melhor providência é... Letra A, que é a resposta certa, não mexer na vítima e aguardar socorro especializado, tá ok? Pergunta de número 26. Convulsão é... O que é convulsão? Letra B de bola, que é a resposta certa. Contrações involuntárias da musculatura provocando movimentos desordenados e perda de consciência, tá ok? Pergunta de número 27. Os fatores que determinam a personalidade são... Letra C de casa, que é a resposta certa aí, ó. Herança biológica, ambiente e a idade. Pergunta de número 28. Podemos dizer que a hemorragia externa ocorre quando o indivíduo está perdendo sangue devido ao quê? Letra A, que é a resposta certa, a um rompimento de veia ou artéria. Pergunta de número 29. Sabe-se que o primeiro trauma é aquele que ocorre no acidente e que o segundo trauma é aquele que ocorre quando não socorremos com cuidado. Sabendo isso, é incorreto afirmar, então toma cuidado com essa palavra aí, ó, incorreto. Incorreto quer dizer errado, tá ok? Para manter a vítima confortável, deve-se dar água para ela. Não pode dar água para quem sofreu um acidente, tá ok, pessoal? Porque se ela entrar no estado de choque, se ela desmaiar e ela convulsionar, ela pode se asfixiar por causa dessa água, tá ok? Pergunta de número 30. Com relação à origem das queimaduras, elas serão o quê? Letra C de casa, queimaduras térmicas, né? Ou por fogo ou por gelo, temperaturas químicas, né? Algum produto químico que cai na pele e queima, radioativas ou por eletricidade, tá ok? Muito obrigado e até a próxima correção.